O bate-papo agora é com o deputado estadual Adão Preto Filho. Deputado Adão, muito bom dia, tudo bem? Obrigado por atender a Acústica FM. Muito bom dia, Fábio Renner. Quero te cumprimentar, toda a equipe aí da Rádio Acústica, do programa Primeira Hora. Quero cumprimentar os ouvintes dessa importante rádio da região Centro-Sul. Tem uma audiência extraordinária, parabenizar pelo trabalho de vocês, por levar a mensagem verdadeira, transparente, cumpre um papel importante aí na região. Eu agradeço a oportunidade de estar junto com vocês nessa manhã. Obrigado, Adão. Olha, só para te dizer o seguinte, como você e o teu mano são parecidos, viu? Impressionante. Outro dia eu bati um papo com o Edgar, rapaz, que foi um cara que sempre nos atendeu super bem na Assembleia, né? Mas tem um tom de voz muito parecido, hein, tia? Ah, que legal. O pessoal comenta, Fábio. Vocês são quantos irmãos da família, Adão? Nós somos em 9, Fábio, uma turma grande. 5 homens e 4 meninas. 4 mulheres. E tu é natural de Miraguaí. Isso aí fica perto da fronteira ali? É lá em cima, lá na região celeiro do estado, quase na divisa com Santa Catarina e com a Argentina. Bem na forquilha lá. Isso aí. O deputado Adão, vamos falar um assunto que eu queria que tu trouxesse para nós, mas em especial da tua região ali. Essa região celeiro, onde está a tua cidade natal e ao entorno, essa região foi uma das regiões, eu acho que mais atingida com a questão da estiagem, né? Pois olha, Fábio, infelizmente nós estamos vivendo o 3º ano consecutivo, convivendo com a estiagem, com a seca no nosso Rio Grande do Sul. E isso afetou várias regiões do nosso estado, algumas mais, outras menos. Esse ano eu acredito que uma das regiões mais afetadas ainda foi a região sul, diferente do ano passado, que não foi tão afetada assim a região sul, e esse ano foi o inverso. Sim. Então, infelizmente, assola aí a seca mais um ano e afeta todos os nossos agricultores, afeta a economia do nosso estado. Aqui nós estamos, tem gente que chama, nós somos no leste, mas como tu fala Centro-Sul, Lagoa dos Patos, aqui é uma região... Sabe que aqui, ao longo do período todo, teve chuva, claro que muito menos chuva, mas a gente não percebeu tanto quanto algumas outras regiões, como você falaste. Tem outras regiões que realmente assim foram complicadíssimos isso. Bom, algumas regiões a lavoura perdeu 90% o agricultor. Eu estava vendo umas cenas aí de produtor que eu acho que não vai nem colher, né? Vai só passar a máquina por cima, o arado, para entregar para os animais ou replantar de novo aí para a safra seguinte. Mas, deputado, semana passada houve um evento aqui em Ilha Negra, onde teve uma série de ministros para poder, simbolicamente, né, porque é um ato simbólico do governo federal aqui no Rio Grande do Sul, para poder iniciar uma ação de combate à estiagem. Ao longo de muitos anos, que eu me lembro, assim, na época que eu estou no rádio e antes até, muitas ações foram feitas sempre quando havia esses fatos de seca. Mas parece que a gente não consegue avançar tanto. A gente, às vezes, ameniza alguma coisa, mas parece que isso não fica colado na memória da gente, o que foi feito para amenizar e deu certo. A gente faz algumas ações. Desse conjunto de mensagens aí que o governo federal traz, o próprio governador teve junto, o que você avalia que possa emergencialmente atender, ajudar, mas como prever ou diminuir um pouco a incidência da seca nos próximos anos, hein? Exato, Fábio, é uma situação delicada. Nós estamos vivendo, como eu disse, com a seca muito frequente aqui no estado do Rio Grande do Sul. E os últimos governos, né, tem aí o governo do estado, que é um governo reeleito, já conviveu com a estiagem, ou seja, 2 anos antes do atual ano de 2023. E eu lembro bem que o governador, eu não era deputado ainda, participei de uma série de audiências, acompanhando a mobilização dos agricultores, e o governo do estado, naquela ocasião, teve uma série de anúncios, promessas, de poço artesiano, de cisterna, mas muito pouco se concretizou na ponta, lá na lavoura, lá na propriedade do agricultor. O que chegou por parte do governo do estado foi algumas cestas básicas. Isso é muito aquém, muito pouco, perto da necessidade e da realidade dos nossos agricultores como um todo.
E agora nós temos aí a presença do governo federal, diferente de outros momentos, que teve a ministra na época, no ano passado, Tereza Cristina, ministra do governo Bolsonaro, que esteve aqui no Rio Grande do Sul, Fábio. E eu lembro bem o que a ministra pediu, para que o anúncio que a ministra fez na época foi para que os agricultores rezassem. Bom, eu sou um católico, rezo praticamente todos os dias, tenho muita fé, mas isso não é o papel do governo, seja o governo do estado, o governo federal ou dos municípios. Isso é papel da igreja, do ministro, do pastor, do ministro da Eucaristia. Mas agora eu tenho muita fé, muita esperança, nós estamos vivendo um outro momento, e o governo federal, na minha opinião, que tem mais sensibilidade, tem mais compromisso com esse setor tão importante do nosso estado do Rio Grande do Sul, que movimenta a economia, mas que tira o que é essencial para a nossa vida, Fábio, que é o alimento, que tira da terra. Né? Os agricultores familiares, por exemplo, produzem 70% do que chega na nossa mesa é oriundo da agricultura familiar, mas aqui eu falo do grande, do médio agricultor, que também tem o seu papel importante na sociedade. E agora nós temos esse anúncio, eu estive acompanhando os ministros do governo federal, do presidente Lula, que pediu para que viessem aqui no Rio Grande do Sul olhar de perto a situação da seca, da estiagem, e teve um anúncio de 430 milhões de reais de investimento, né, um microcrédito produtivo rural para até 6 mil reais para 40 mil famílias, um crédito em instalação, que aí é mais voltado para os assentados, quilombolas, de R$ 5.200 para mais de 10 mil famílias do nosso Rio Grande do Sul, e um fomento às atividades produtivas rurais no valor de R$ 2.400 para 10 mil famílias, sem falar nas cestas básicas, no caminhão-pipa, nos combustíveis, e aí uma parceria com os municípios, né? Sim. Então, é um valor expressivo, evidente que é um crédito emergencial, como tu falaste. Eu tenho uma preocupação também, que nós temos que ter um programa, um projeto de Estado, independente do governo que estiver, da bandeira partidária, porque nós vamos conviver com a seca, né, mais alguns tempos. Então, um projeto de Estado, que eu digo que fique permanente, que passe os 4 anos, independente do partido político que estiver ali, ou o governante, o gestor, que permaneça um programa aqui no Estado, independente do governante. Então, eu questionei, inclusive, os nossos ministros, e o governador também, entreguei a nossa pauta de reivindicação, e falei que nós temos que ter um programa mais profundo, que tenha ali um olhar mais sensível, né, um programa que possa criar crédito, fomento, por exemplo, os agricultores terem ali uma cisterna na sua propriedade para coletar água da chuva no momento do inverno, para que tenha essa segurança, essa garantia para a época de estiagem do verão, como é esse que nós estamos vivendo. Sem falar nos poço artesiano, açudes, tem que ter um olhar para essa categoria tão importante, e não pode ser só nesse momento emergencial. Tem que ser a longo e médio prazo. Deputado, deixa eu te dizer uma coisa, assim, eu concordo plenamente, eu acho que tem que haver uma coisa de uma reação dos governos, né? Os municípios daqui a pouco estão mais perto dos agricultores, daqui a pouco pode ser mais fácil para eles identificar, ajudar. Mas eu te pergunto o seguinte, tu fazer um poço hoje, tu precisa de licença, tu precisa ter uma licença ambiental. Tu precisa fazer um açude, tu precisa de uma licença ambiental. Às vezes, eu não estou lhe desafirmando isso, que eu não faço açude, mas já soube, de que o problema tudo é conseguir a burocracia da tal das licenças, para poder reter água na propriedade, né? Melhorar uma nascente, manter um açude limpo, arrumado, ampliar o açude. Essa questão, eu acho que também tinha que vir junto com o processo desse. Vem cá, eu quero fazer um açude. A prefeitura, por exemplo, de Camaquã, vou dar um exemplo. Ela tem a Secretaria de Meio Ambiente, que tem já a possibilidade de autorizar algumas coisas, que a FEPAM foi uma coisa muito boa que acabou, né? Dividiu com os municípios algumas coisas. Então, as prefeituras já começaram a dizer, não, olha aqui, tu quer construir um açude lá de 300 metros quadrados, 400 metros quadrados, a prefeitura vai lá e autoriza para facilitar isso, porque às vezes tu tem vontade de fazer e quando tu vê o que tu precisa, tu para. Tu não consegue nem pensar em querer fazer isso. O que o senhor acha disso, doutor?
Fábio Renner, exatamente, né? Tem que ter um programa, um projeto a médio e longo prazo. Evidente, cuidando as legislações ambientais, tem que ter o cuidado, tem que ter o equilíbrio, né? Para não afetar também o ecossistema, tem toda uma legislação. Mas em momentos como esse, que o nosso estado convive com a seca, com a estiagem, nós temos que ter uma reserva técnica de água. E aí, eu citei aqui o açude, o poço artesiano, mas tem outros mecanismos, como é a cisterna, né, que é coletar a água da chuva no momento de abundância de chuva, no momento de inverno, que o nosso estado tem muito disso, ter essa garantia, ter essa segurança para o agricultor lá, né, no momento como esse, de seca, ele ter ali uma reserva razoável, só que para isso exige investimento, exige recurso, financiamento. Então o governo tem que ter esse olhar, criar uma linha de crédito para facilitar os agricultores a ter acesso a equipamentos como esse. Então, Fábio, é muito importante, nós tivemos essa reunião ali, esse anúncio de 430 milhões do governo federal, e eu espero que o governo do estado tenha contrapartida também, faça a sua parte, o governador Eduardo Leite, porque não pode ficar no mundo dos discursos muito bonito. O governador, na minha opinião, é muito bom de propaganda, de comunicação, mas na prática, na vida real, nesses últimos anos de estiagem, muito pouco chegou lá na ponta. Então eu, como deputado estadual, evidente, vou fazer uma oposição responsável, coerente, mas irei cobrar do governador, porque em todas as secas ele faz muito anúncio, muito bonito no PowerPoint, no programa, ali no computador, mas eu quero ver lá na propriedade, lá na ponta, facilitar a vida do nosso agricultor, porque está numa situação delicada, preocupante. São 3 anos, terceiro ano consecutivo, que os nossos agricultores estão passando por uma seca. Essa questão do clima ainda nós não temos domínio, né? Obviamente não tem domínio, acaba sendo um problema. E também, né, deputado Adão, é saber se as pessoas que receberam os recursos realmente estão executando essas programações na sua propriedade, porque daqui a pouco o plano é anunciado, o dinheiro é previamente distribuído, mas se realizou isso, se conseguiu botar cisterna, se conseguiu fazer o açude necessário, o poço artesiano, se conseguiu, daqui a pouco o poço não teve sucesso na propriedade em função do problema geológico, né? Tem que ter uma outra solução sobre isso. Agora, essa é uma questão, como o senhor falou, há anos se vem sobre esse assunto da estrutura, de seca, há anos se vem reuniões e planejamentos, mas eu queria, isso a gente pode conversar nos próximos dias, sobre o que foi feito nesses últimos 3 anos, não só no papel, mas na realidade. A propriedade recebeu a benfeitoria, foi atingido. Como é que está aquele agricultor que recebeu a cisterna 1 ano antes, 2 anos antes, até para acompanhar se funciona isso, né? Porque às vezes, assim, fazer a cisterna numa época de seca não adianta nada, ela tem que ser feita 1 ano, 2 anos antes, né, deputado? Tem que ter digamos assim, um planejamento, uma organização, né, Fábio? Nós, nesses últimos 3 anos, muito pouco teve por parte dos governos federais e estaduais. Esse é o grande problema. Eu estive acompanhando as mobilizações dos agricultores, apresentamos iniciativas, propostas, e muito pouco chegou. Eu lembro bem, Fábio, na época, na ocasião, o governador Tarso Genro, na época que o Tarso foi governador, tinha um programa muito interessante voltado a essa questão do clima, porque naquela época, em 2012, teve uma seca grande e o governo do estado se preocupou, criou um programa Mais Água, Mais Renda, que era justamente isso que eu falei, né, de ter uma linha de crédito facilitada para o agricultor ter uma cisterna, ter um pivô na sua propriedade para irrigar a sua lavoura. Isso aconteceu, só que virou o governo, o Tarso Genro não se reelegeu naquela ocasião, entrou Sartori e acabou terminando com o programa. Então, por isso que eu digo que nós temos que ter aqui no estado do Rio Grande do Sul, como é um problema muito frequente, a seca, a estiagem, nós temos que ter um programa de estado, para independente do partido político, do gestor que estiver, tem ali esse programa, um acesso facilitado aos nossos agricultores. Então nós tivemos experiências positivas, que foi essa do governador Tarso Genro, do Partido dos Trabalhadores, que era um programa Mais Água, Mais Renda, que deu possibilidade para os agricultores adquirirem cisterna, enfim, e acabou terminando o programa, os agricultores não tiveram mais acesso. Às vezes até o governo iniciar
um programa, realizar o programa, terminou o governo. Aí entra outro governo, Exato. descontinua o negócio e acaba sendo complicado. Bom, deputado, primeiro papo nosso aí nesse mandato teu, olha, quero te agradecer muito aí, sucesso à nossa Assembleia Legislativa, que a gente consiga, e é importantíssimo o trabalho de oposição para fazer contraponto, né? Isso aí é uma coisa importante, e espero que o senhor e a nossa Assembleia tenham muito sucesso, viu? Muito obrigado, Fábio. Fábio Renner, importante comunicador aí da região. Eu quero uma hora fazer uma visita pessoalmente aí na rádio, quando estiver pela região. Eu vou ter um mandato muito presente no interior do nosso estado. Quero aproveitar esse momento, Fábio, para agradecer os eleitores, as pessoas que estiveram junto conosco nesse momento, ou simpatizantes que torceram por nós. Nós fizemos aí a nossa candidatura a 66.457 votos. Eu falo isso, como diz o Edgar Preto, meu irmão, não para me gavar, eu falo isso para falar do tamanho da responsabilidade, do compromisso que eu carrego, né? Os votos que nós fizemos, muito foi pelo legado político que eu represento, eu sei da responsabilidade que eu levo por levar o nome do Adão Preto, do meu pai, esse grande brasileiro que dedicou boa parte da sua vida para lutar pelos mais humildes e também para manter essa porta aberta na Assembleia, que era coordenada pelo meu irmão Edgar, que agora vai ser presidente aí da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, convidado pelo presidente Lula, o Edgar, que cumpriu um papel importante nesse último período. E eu aproveito também para cumprimentar, né, todos os ouvintes, quero cumprimentar aqui o Ícaro Machado, do Bar do Portão, a Marivone, a vereadora do Partido dos Trabalhadores, o Copes, produtor de leite, enfim, todos os assentados da reforma agrária aí de Camaquã, de Arambaré, todos os nossos amigos, fica o meu abraço e me coloco à disposição, viu, Fábio? Tenho a certeza, o povo aí da região, que tem uma porta aberta na Assembleia Legislativa, ser um parceiro para lutar por dias melhores pelo nosso Rio Grande do Sul. Precisamos. E a Zona Sul aqui agradece, deputado, viu? Deputado, eu não sei se o senhor irá participar ou não, mas eu faço sempre aqui uma coisa de quem vem aqui dar entrevista conosco, eu faço umas cobranças, tá? E hoje à noite haverá em Guaíba um grande manifesto da metade sul do Rio Grande, que é sobre a 290, a 116 e a questão dos pedágios. É um assunto que nos interessa muito a nossa região aqui. Nós já somos penalizados de uma bárbare com o pedágio em direção a Rio Grande, Jaguarão. E agora nós temos essas novas possíveis praças de pedágio que vão estar entre Camaquã e Porto Alegre. E também, obviamente, acompanhar e apoiar a duplicação da 290. Esse evento acontece em Guaíba hoje às 19 horas, na sede da UBRA. E é importante a gente alinhar interesse nesse assunto. Maravilha, Fábio. Eu estou acompanhando essa pauta, essa reivindicação aí das lideranças da região. Eu estive, antes de tomar posse como deputado, participei da audiência pública que teve em Eldorado do Sul, na Câmara dos Vereadores, sobre esse assunto, sobre o pedagiamento dessas importantes rodovias. E eu sou contrário a essa situação desse pedagiamento, que não é um mau negócio para a maioria da população, né? Essa questão de concessão, eu não sou totalmente contra, eu tenho minhas restrições à venda do patrimônio, esse tipo de concessão, mas desde que fique bom para os dois lados, para a população, né, e para quem vai assumir essa responsabilidade, até tudo bem, nós podemos dialogar, mas tem algumas coisas, como o governador está querendo vender a nossa Corsã, por exemplo, que é um mau negócio. A Corsã tem que ser pública, tem que ser a água para todos, a água é vida, e essa questão da rodovia também, aí da 116, da 290, que são importantes rodovias, de que passa a nossa produção, do escoamento da nossa produção da região sul do estado, né, para o nosso porto. É um mau negócio, porque isso vai encarecer a vida do povo gaúcho, especialmente dessa região. Então, o povo, contem conosco, eu estou à disposição, inclusive falei da possibilidade de nós ir a Brasília, fazer esse diálogo junto ao governo federal. Eu sei que o Lula tem esse entendimento, né, dos pedagiamentos, ser contra essa situação, mas é um acordo que já vinha do governo anterior. É importante frisar isso, né? O governo Bolsonaro que vinha fazendo essas tratativas e deixou essa bomba, né, para a gente tratar, mas eu tenho absoluta certeza que o nosso governo federal vai ter um olhar
né? O Lula já anunciou uma série de investimentos também para duplicação, para prolongamento das nossas rodovias. Eu tenho certeza que vai voltar a pleno vapor as obras aí na região. Se tem recurso para fazer ali na 290, tudo bem. O problema é quando o governo, né? Não sei como é que vai ser a questão de investimento nessa área, né? Mas a duplicação da 116, na época, foi anunciado pelo presidente Lula. Continuado pelo governo Dilma. O problema tudo faltou recurso, teve uma série de coisas que atrapalhou, né? Agora, a 290 é uma rodovia que precisaríamos muito para desenvolver nosso transporte, nossa segurança na estrada, e que se tem recurso, o governo faça. Se não tem recurso, como o senhor diz, né? Sendo bom para todo mundo, né? Ou pelo menos para a maioria, né? Que conceda, né? Mas tem que ser mais bem conversado esse assunto aí para que não haja problema. Deputado... Tem que ser melhor para a população, não pode ser para meia dúzia de um grupo de interesse. Se é para todo mundo, assim mesmo. Adão Preto, deputado estadual, muito obrigado, viu? Um grande abraço para você aí. Grande abraço, Fábio Renner, fico à disposição, agradeço a oportunidade, um abraço a toda a equipe aí da rádio e fico à disposição. Muito obrigado, viu, meu amigo? Até mais, então. Tchau, tchau.